Olá, meu nome é Tatiane. Eu sou casada com o Bruno, tenho a Sara, de 5 anos, e o Miguel, de 7 meses. Eu vim aqui para contar o testemunho da nossa família. Quando eu estava com 20 semanas de gestação do Miguel, eu recebi o diagnóstico que o Miguel iria nascer com meio coração. O lado esquerdo do coração dele não desenvolveu. É uma doença rara, uma cardiopatia congênita grave. E para mim foi um baque, né? Receber esse diagnóstico com 5 meses de gestação. Não foi nada fácil, não soube como passar essa informação pro Bruno, em como falar isso para ele, né? Na hora do diagnóstico, que a doutora fez a ultrassom, foi numa ultrassom de rotina, normal. E aí eu fiquei até sem saber o que perguntar para ela. Na hora eu perguntei, mas e aí? Eu vou morrer? Ele vai morrer? E ela falou, não. Mas a partir de agora, você e seu esposo vai precisar de muita ajuda financeira, psicológica e emocional, porque os próximos dias serão difíceis. E aí eu fui embora, né, com essa notícia, tentar processar toda essa informação. E com 23 semanas eu fiz a morfológica e realmente tinha alguma coisa errada, né? Eu ainda tinha uma esperança, nas minhas orações eu pedia para Deus que essa médica tivesse errado e tivesse equivocado, mas não foi bem assim, né? Com 23 semanas eu fiz a morfológica e foi constatado que realmente tinha alguma malformação no coração do Miguel. E aí eu tive que esperar 27 semanas para fazer a ecocardiofetal para ter certeza do diagnóstico. E aí com 27 semanas fizemos essa ultrassom e realmente foi detectado que o Miguel nasceria com essa cardiopatia congênita, que chama SHCE, Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo. O lado esquerdo não desenvolveu e o tratamento é um tratamento caríssimo, que 92% de chances de sobrevivência seria se fosse feito no hospital de referência em São Paulo. O meu plano não cobria São Paulo, né, só regional. E o tratamento gira em torno de 4 milhões. Foram essas informações que eu recebi assim. E daí bateu o desespero. Eu falei, meu Deus, e agora? E a partir de então eu estava sempre orando, fazendo campanha, pedindo a Deus que fizesse um milagre. A cada exame que eu fazia, eu ia orando fervorosamente, pedindo que Deus fizesse um grande milagre e que o médico falasse, não tem nada disso aqui, né? O coração dele desenvolveu. E, infelizmente, esse milagre não aconteceu. Mas às vezes a gente fica esperando por um grande milagre e Deus opera pequenos milagres todos os dias, né? E foi isso que a gente vivenciou desde então. Deus foi colocando pessoas no nosso caminho, que foi orientando a gente os caminhos que a gente deveria seguir para salvar a vida do nosso Miguel, né? Ele não poderia nascer em Goiânia, porque em Goiânia não tem estrutura o suficiente para o tratamento. O tratamento seriam 3 cirurgias do coração. E aqui em Goiânia ainda está engatinhando no tratamento, faz só a primeira, ele teria que ir para São Paulo de transporte aéreo depois. E aí virou um turbilhão de informações na nossa cabeça e a gente tinha que correr atrás de resolver tudo isso, né? Graças a Deus, eu encontrei a Marta, da Associação dos Amigos do Coração, que me orientou, que passou por isso há 14 anos atrás, 15 anos atrás, e me orientou exatamente o que eu deveria fazer, onde a gente deveria ir, para a gente conseguir salvar a vida do nosso filho. E assim fizemos. Seguimos a orientação dela, né? Ninguém melhor do que quem já passou na pele para saber orientar a gente, né? E a gente foi atrás de tudo. Conseguimos chegar até São Paulo. Eu continuava sempre, todos os dias, orando, pedindo a Deus um grande milagre para que eu não tivesse que ir para São Paulo.
Eu não conhecia a cidade, só ouvia falar que era uma cidade muito corrida, muito agitada, e eu estava muito vulnerável, né? Então, assim, tudo me assustava. Além de estar grávida, de saber que meu filho tinha uma doença rara, saber que ele corria risco de vida, saber que era um tratamento caríssimo, saber que eu teria que ficar longe de casa durante 6 meses, longe do meu esposo, longe da minha filha. Isso foi muito assustador. Quando eu pensava que eu ia ter que ficar longe da Sara, meu chão se abria. Que eu pensava, como que vai acontecer isso? Ela vai sofrer, ela vai sentir minha falta, ela vai achar que eu abandonei ela, né? Deu muito medo de deixar meu esposo para trás. Ele tinha que trabalhar para ajudar a sustentar toda essa despesa. Não seria baixa, né? E Deus foi preparando as coisas, sabe? De uma forma tão grande. Deus foi colocando pessoas no nosso caminho, que foi orientando e fazendo rifa e fazendo vaquinha e foi ajudando a gente financeiramente e as coisas foram fluindo. Nós conseguimos uma liminar para cobrir esse tratamento caríssimo em São Paulo. Foi uma vitória muito grande. Então, a todo momento, por mais que foi um diagnóstico muito triste de se receber, mas Deus se mostrou presente a cada momento. Em cada detalhe, Deus mostrava: filha, eu estou contigo. Filha, eu estou nesse processo. Aguenta firme, eu estou cuidando de tudo, eu estou no controle de tudo, sabe? Eu me sentia abraçada por Deus a cada momento, a cada atitude das pessoas, a cada palavra de força, de esperança, a cada doação, sabe? A cada momento assim que as coisas iam fluindo e dando certo, eu pensava assim: Deus está comigo. Deus está comigo, eu não tô sozinha. Deus está cuidando de tudo, vai dar tudo certo. E deu, né? Não foi fácil. Nós chegamos em São Paulo, eu fui grávida, mas graças a Deus o Bruno teve condições de ir comigo, a Sarinha também, né? Isso foi amenizando o tempo que a gente ficaria longe uns dos outros, né? Ficamos lá juntos até o dia do Miguel nascer. Bruno foi conseguindo ficar lá por um tempo, porque nos primeiros momentos o Miguel teve cirurgia para fazer e eu tava de resguardo, tava internada nos 3 primeiros dias, né? Então, assim, eu tinha muito medo de deixar o Miguel só. E Deus abençoou e providenciou que o Bruno conseguisse estar lá com a gente. E olhando e cuidando e acompanhando o Miguel em todo o processo. A minha mãe esteve lá me ajudando o tempo todo na gestação. E a gente acha que a gente programa alguma coisa, né? Na minha cabeça, assim que o Miguel nascesse, ele faria a Norud, que é a primeira cirurgia do coração. E depois de 6 meses faria Glenn. E pronto, a gente viria embora. E chegando lá, tudo mudou, né? Quando ele nasceu, ele teve um problema respiratório, teve que fazer uma outra cirurgia que chama bandagem. Coloca bandagem nas artérias pulmonares. Logo depois dessa cirurgia, ele pegou rotavírus, teve sangramento nas fezes. E a cirurgia do coração, a Norud foi sendo adiada, né? Eu imagino que é tudo providência de Deus, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Que quanto mais tempo se passou, mais tempo ele foi crescendo, foi se fortalecendo, né? Tanto que nessa cirurgia Norud do coração, a maioria das crianças descem do centro cirúrgico de peito aberto. E eu tinha muito medo de ver isso. De ver meu filho de peito aberto, de ver o coração batendo nele lá dentro, sabe? Eu tentava nem pensar nisso. E Deus me livrou dessa imagem, porque graças a Deus ele fez a cirurgia com 35 dias de vida. E como ele já era bem grandinho, foi possível fechar a cirurgia e ele desceu de peito fechado. E os médicos falaram assim que é raro isso acontecer. Então, a cada momento, a cada detalhe, mesmo sendo muito sofrido, muito aterrorizante, você ver seu filho sendo entregue ali na porta de um centro cirúrgico para serrar o peito no meio. É horrível, dá muito medo. Mas a todo momento Deus esteve ali e Deus me dizia: eu tô contigo, filha, fica firme, vai dar tudo certo.
Eu tinha uma certeza tão grande no meu coração da vitória do Miguel, sabe? Que Deus estava ali. A cada palavra das pessoas, a cada atitude das pessoas, eu sentia que era Deus falando: eu tô contigo. E assim foi. Depois dessa cirurgia Norud que o Miguel fez, sempre todas a bandagem quanto a Norud foi um sucesso. Ele se recuperou bem. Então, a gente desceu para a enfermaria porque ele precisaria ter 3 meses de vida, no mínimo, para fazer a cirurgia do Glenn, que é a segunda cirurgia do coração. E a gente desceu para a enfermaria com a intenção de ganhar a idade para fazer nessa cirurgia. Mas com 4 dias de enfermaria, o Miguel chorava muito. Chorava dia e noite. Aí foi feito uma jantomo e detectou que o corpinho dele já estava pedindo a segunda cirurgia, que não ia dar para esperar tanto tempo, que ele era bem gordinho. E aí a gente subiu para UTI de novo, para ele ficar sempre monitorado e medicado. E foi aplicado remédios nele para ir aguentando chegar à idade certa, né? Que ele ainda estava com 2 meses. Então a gente ficou na UTI esse tempo todo. Eu e o Miguel, né? Porque nisso o Bruno e a Sara já tinham vindo para casa. E eu fiquei morando dentro do hospital, na UTI, junto com o Miguel, aguardando ele ganhar a idade para fazer essa cirurgia do Glenn, né? Nesse período todo eu fiquei sozinha em São Paulo, mas sempre recebia visita da minha irmã, ou da minha mãe, ou da minha sogra, das minhas tias. Então eu nunca estive 100% sozinha. O Bruno conseguiu ir uma vez ao mês levar a Sara. Muito difícil para mim ficar longe deles, ficar longe da Sara, sabe? Aquela proteção de mãe que quer cuidar, que quer estar perto, que quer colocar debaixo das asas. Foi muito difícil. Às vezes eu tentava não pensar nela para não sofrer tanto e ter força de seguir em frente, sabe? E teve um dia que ela falou assim: mamãe, não tá dando mais. O celular não tá resolvendo. E eu não tá resolvendo o quê, filha? Eu tô com saudade. E tudo isso me doía muito o coração, ficar longe da minha filha. Minha princesa. Mas Deus renovou as minhas forças todos os dias. Conseguiu dar compreensão para Sara. Eu acho que ela foi até muito forte em vista da idade que ela tem. Ela superou, ela aguentou. E a gente foi vencendo, né? Até que chegou o dia de fazer a cirurgia do Glenn, do Miguel. Ele tinha 3 meses e uma semana. E foi feita a cirurgia. Mas com 4 dias de cirurgia, ele muito irritado, chorando dia e noite, foi feito outro angiotomo e foi detectado que ele teve sangramento na cabeça. Teve infecção no mediastino, que é aqui nesse meio, aqui nesse osso do tórax. E o próprio cirurgia do Glenn dava muita dor de cabeça, então ele estava muito irritado mesmo. E aí, quando eu recebi essa notícia que ele teve um sangramento na cabeça, eu fiquei tão em paz, sabe? Nas minhas orações eu sempre pedi a Deus a paz que excede todo entendimento. E Deus me deu. Porque hoje, assim, quando eu lembro eu desmorono, mas na hora eu fui tão forte que até eu questionava de onde vinha tanta força, sabe? Me questionava. Cheguei a me questionar se eu não estava sendo fria demais em relação a tudo, sabe? Mas eu sinto que era Deus me dando a paz que excede todo entendimento, atendendo as minhas orações, que eu sempre pedi isso para Ele. E graças a Deus, esse sangramento da cabeça do Miguel era subdural, que o corpo absorveu sozinho e passou. A infecção do mediastino, ele tomou 28 dias de antibiótico e passou, sarou. Foi difícil porque prolongou mais 30 dias de UTI, né? Esperando esse antibiótico fazer efeito. E aí, com 30 dias que foi feito esse uso de antibiótico, ele teve que passar por um cateterismo, porque ele estava com uma dificuldade de fluxo nas coronárias e isso também dava dor e causava irritabilidade nele. Foi feito o cateterismo, foi um sucesso, graças a Deus. E quando eu digo assim, às vezes quem tá de fora não imagina
mas foram tantos dias de UTI e a cada segundo ali era um livramento de Deus, sabe? Porque o fato de entubar uma criança, o fato dela ser estubada, o fato dela cair saturação, de estar sendo monitorada o tempo todo ali, a doença deles é um risco muito grande, né? O problema deles. Então, assim, foram 6 meses e uma semana de UTI e 6 meses e uma semana de milagres e livramentos. Eu creio que a cada segundo Deus estava operando milagre, a cada segundo Deus estava comigo, me dando força. A cada segundo Deus estava com Miguel no colo, cuidando dele, protegendo ele de todo mal, de toda intercorrência, de toda sequela, que era sempre o que eu pedi nas minhas orações. Então, Miguel é um grande milagre. E Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus atendeu as minhas orações. Meu pedido de socorro de mãe, né? Enxugou as minhas lágrimas, me deu força para minha família, para o meu esposo, para Sara. Nós vencemos. Depois da alta do Miguel, do Glenn, que a gente foi para enfermaria, demorou pra caramba, mas a gente foi pra enfermaria na intenção só de tirar a sonda, né? E ele aprender a mamar, porque desde que nasceu sempre se alimentou por sonda. E com isso ele começou a vomitar e foram 15 dias de enfermaria e vomitando a jato, expeli a sonda para fora, não conseguia descobrir o que era, até que tivemos que voltar para UTI de novo. E eu achava que lá da enfermaria a gente ia embora para casa. Eu já estava exausta, arrastando, implorando a Deus misericórdia, porque eu queria minha casa, eu queria minha família, eu queria a Sara, queria meu esposo, eu queria dias normais, sabe? E até que tivemos que voltar para UTI. Quando chegamos na UTI, ele estava com rotavírus e adenovírus. Ficamos mais um bom tempo na UTI, tratando tudo isso, tentando investigar esse excesso de vômito dele com gastro, fazendo endoscopia, exames, né, dessa região de esôfago, estômago, até que descobriu, né, que ele tinha uma lentidão na digestão, que tinha que mudar o leite, que tinha que tomar alguns remédios, até que ajustou tudo isso e a gente voltou para a enfermaria, ficamos 7 dias na enfermaria e tivemos a nossa tão sonhada alta. Então, eu vim aqui para contar essa história. Não foi fácil, muito doído, muito sofrido, mas Deus é misericordioso e sempre esteve com a gente. Nos deu força, nos deu vitória, operou milagres, operou grandes livramentos, grandes livramentos. E eu sou muito grata a Deus, sou muito grata às pessoas que Deus levantou para ajudar a nossa família todo esse período. É muita coisa que eu vivi ali, não dá para contar em um vídeo só, né? Não é fácil viver dentro de uma UTI, dormir numa poltrona, ficar longe da família, da sua casa, da sua filha, do seu esposo, vendo o seu outro filho sofrer, ficar dividida entre 2 filhos, né? Querer cuidar de 2, mas não conseguir. Ver seu filho ali chorando, sendo manipulado o tempo todo, não poder ter uma rotina, não viver a sua maternidade como você sonhou, como planejou. Não foi fácil. É difícil ter um psicológico para isso. Mas Deus renova nossas forças. Deus me mostrou que sempre esteve comigo, que estava no controle de tudo. E me deu força pro Bruno, deu força pra Sara. E levantou pessoas maravilhosas como eu tenho aqui, né, no Instagram, nos meus contatos que me ajudaram, né, se levantaram a favor da causa do Miguel e eu sou muito grata à vida de todos. Deus é maravilhoso. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe a todos. Esse é o nosso testemunho. Eu tô contando aqui através do vídeo porque a gente tá em isolamento em casa. Miguel, devido a ter ficado na UTI, não se imunizou com vacinas. Devido à cirurgia, ele retira o timo, que é responsável pela defesa imunológica. Então, a gente está tendo essa cautela de ficar isolado em casa enquanto ele atualiza as vacinas e se fortalece para a gente voltar a ter vida normal. Então, como eu não vou poder ir na igreja, contar meu testemunho, que era a minha vontade de ir em várias igrejas e contar o tanto que Deus é amoroso, maravilhoso, misericordioso.
Mas eu conto por aqui nas redes sociais que eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar a muitas famílias, né? Se você que é mãe de cardiopata ou mãe de UTI em geral, que está passando por alguma situação parecida ou difícil, não perca a fé. Se apegue em Deus. Sem Deus nós não somos nada. Deus é fiel, Deus é misericordioso. Ele sabe o caminho, ele não é mau, mas ele sabe o caminho que ele precisa tomar para alcançar os nossos corações. Eu estava muito fria em oração, muito distante de Deus, e Deus me alcançou. E é essa mensagem que eu deixo para você. Não se afaste de Deus. Deus é Pai. Deus é o único e todo-poderoso que pode te ajudar, nos ajudar, né? Nós somos totalmente dependentes de Deus e nós não somos nada sem Ele. Eu fico me perguntando, pessoas que não creem em Deus, como que passaria por uma situação dessa, né? Não perca a fé. Deus é fiel. Deus está contigo assim como esteve comigo e operou milagres na vida do Miguel e pode operar na sua também.